Todo mundo que acompanha de perto a evolução da geração de imagens já deve ter passado por isso. A gente vê um rosto gerado artificialmente que é tipo absolutamente perfeito. A textura da pele, a iluminação, tudo parece absurdamente real. O fotorrealismo já não é mais o problema, né? Exato, não é mais o problema. Mas aí você pede para o modelo fazer essa mesma pessoa sorrir. E, nossa, de repente o resultado é um sorriso saído diretamente de um filme de terror. Pois é, o famoso Vale da Estranheza. Os olhos ficam completamente estáticos, sabe? Sim, e a boca se estica de orelha a orelha como uma caricatura assustadora. A pessoa na foto simplesmente deixa de parecer humana. Ou então, acontece o outro extremo. A gente pede uma expressão de surpresa e o rosto vira um manequim de vitrine com a boca levemente aberta, sabe? Completamente vazio. É o clássico rosto sem alma. E a grande questão que sempre pairou sobre a inteligência artificial generativa é justamente essa, porque as máquinas são tão terríveis em entender a sutileza da emoção humana. E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai explorar um artigo científico muito denso, mas muito inovador, focado em um sistema chamado Pixel Smile. O subtítulo dele é Rumo à edição de expressões faciais de granularidade fina. É um problema clássico e fascinante. E a resposta curta para essa dificuldade toda é que nós humanos simplesmente não ensinamos a máquina a entender a emoção. Nós ensinamos a máquina a colar etiquetas. Como assim colar etiquetas? Então, por muito tempo, a forma como a gente treinava esses modelos ignorava completamente a anatomia e a continuidade do rosto humano. E é por isso que esse material do Pixel Smile é tão revolucionário. Eles não tentaram só colocar mais força bruta, né? Não, de jeito nenhum. O que essa pesquisa fez não foi apenas jogar mais dados no problema ou aumentar o poder de processamento. Eles reconstruíram do zero a forma como a inteligência artificial mapeia e, navega pelo próprio conceito de sentir. Certo, vamos desempacotar isso porque a promessa é grande. E para entender o peso dessa solução do Pixel Smile, a gente precisa primeiro dissecar exatamente como os modelos anteriores quebravam esse processo. Entender a raiz do problema. Isso. O artigo aponta que o grande vilão dessa história toda é algo chamado sobreposição semântica intrínseca. Olha, o termo soa como um jargão acadêmico super pesado. É uma verdadeira sopa de letrinhas. Totalmente, mas a mecânica por trás disso revela uma falha que é quase cômica na forma como a IA tenta interpretar o mundo. Com certeza. Para traduzir isso, a gente precisa olhar para o espaço latente. O espaço latente é basicamente tipo o cérebro matemático da inteligência artificial. Tá, é onde ela guarda as coisas. Exato. É um mapa multidimensional onde ela guarda todos os conceitos que aprendeu. Historicamente, a gente treina essas redes usando categorias discretas, os famosos rótulos one-hot. Que seriam as etiquetas que você comentou. Isso significa que no treinamento, uma foto recebe um carimbo único. Ou ela é medo, ou ela é surpresa, ou é alegria. É uma caixa super rígida. O que é fascinante aqui é que o problema não é só do algoritmo em si. É da forma como a gente anota os dados, né? Perfeito, porque na vida real, a emoção não respeita caixas. A emoção humana é uma variedade semântica contínua. Se a gente pensar no rosto de alguém assustado e no rosto de alguém surpreso, a mecânica muscular é quase idêntica. Sim, a pessoa tá com os olhos arregalados, as sobrancelhas arqueadas, a boca entreaberta. Exatamente as mesmas características físicas. Ou seja, a IA olha para essas duas fotos, vê essas características físicas quase idênticas, mas os humanos colocaram etiquetas completamente diferentes nelas. Isso deve criar um curto-circuito no aprendizado, né? Totalmente. No mapa mental da máquina, as coordenadas matemáticas do medo e da surpresa acabam se embolando. É como tentar ensinar uma IA sobre cores usando só baldes de tinta isolados, ignorando que existe um degradê contínuo entre elas. Se você pedir azul esverdeado, a máquina meio que entra em pânico e joga um balde de verde puro na tela. Nossa, essa analogia é perfeita. E esse embolamento que você descreveu é a tal da confusão estrutural. Como as categorias foram forçadas de forma isolada, mas visualmente elas se sobrepõem, o modelo desenvolve essa falha. Por exemplo, ela vai lá e busca referência na caixa do nojo. Mas como as caixas estão misturadas lá no espaço latente,
ela acaba puxando características da caixa da raiva junto. Ah, então rola um vazamento de expressão. Isso. O lábio superior sobe para demonstrar o nojo, mas a testa franze de um jeito super agressivo que não foi pedido. E isso explica o tal do efeito manequim e o efeito caricatura que a gente falou no começo. Se a IA só conhece a versão extrema da alegria, aquela que foi carimbada com força no treinamento, ela não faz ideia do que é um sorriso amarelo. Não sabe o que é um sorriso de canto de boca. Exato. Ela pega o balde de tinta da alegria total e joga inteiro na imagem. E, o que é pior, quando ela tenta forçar esses pixels a se moverem para criar esse sorriso exagerado, ela acaba alterando a própria estrutura óssea do personagem. É o que a gente chama de destruir a consistência da identidade. A mandíbula larga, o nariz muda de formato e a pessoa perde a identidade. É bizarro. Esse é o sintoma mais grave da confusão estrutural. A rede neural simplesmente compacta a imagem inteira. Se o conceito de sorriso no banco de dados estava, estatisticamente, atrelado a pessoas com rostos mais redondos, a IA vai tentar arredondar o rosto da pessoa na foto para fazê-la sorrir. Que é o colapso completo da edição. Bom, sabendo de tudo isso, os criadores do Pixel Smile perceberam que não adiantava ficar dando remendo em modelo antigo, né? Era preciso criar um dicionário de emoções inteiramente novo. Exato. Um dicionário flexível. E esse dicionário é o dataset que eles chamam de FFE, ou Flex Facial Expression. E, cara, o que salta aos olhos logo de cara é que eles não usaram apenas fotos de pessoas reais. Não, tem muita coisa ali. Sim, são cerca de 60 mil imagens e uma boa parte é composta por personagens de anime. O que eu achei uma escolha de design muito inteligente, porque testa se o modelo entende a geometria de um rosto estilizado. Com certeza. Prova que a IA realmente aprendeu a mecânica da emoção e não apenas decorou os padrões dos fotorrealismos. Mas a ruptura real mesmo está em como eles finalmente abandonaram aquelas caixas rígidas. Pois é, a mudança de paradigma aqui é a transição do discreto para o contínuo. Em vez de uma única etiqueta, cada imagem desse dataset, FFE, recebe uma distribuição contínua de pontuações afetivas em 12 dimensões diferentes. 12 dimensões. É muita coisa. Sim, são as 6 emoções básicas clássicas, combinadas com 6 emoções estendidas que são muito mais sutis. Coisas como confuso, desprezo, confiante, tímido, sonolento e ansioso. E a chave é que não é um sistema de sim ou não, né? É um espectro. Exato. Não é um interruptor. Um único rosto pode pontuar 0,8 em surpresa, 0,4 em ansiedade e 0,1 em timidez, tudo acontecendo simultaneamente. O que é uma abordagem infinitamente mais realista, porque a gente sente coisas misturadas do tempo todo. Assim que o ser humano funciona. Mas, olha, tem um detalhe metodológico nesse ponto que me gerou um certo ceticismo e eu preciso pontuar. O artigo revela que quem deu essas pontuações de 0 a 1 em 12 dimensões para todas essas 60 mil imagens não foram humanos. Foi um modelo de linguagem visual, o Gemini Praise Pro. Ah, sim, o avaliador automatizado. E, peraí, tem um problema óbvio aí. Modelos de linguagem alucinam. Eles interpretam coisas de forma errada o tempo todo. Se o Gemini olhar para uma foto, confundir uma sombra no canto da boca com um sorriso sarcástico e carimbar isso com alto nível de desprezo, A base inteira de treinamento fica envenenada. exatamente. Usar uma IA para ensinar outra IA sobre a sutileza do rosto humano, que nem a gente entende direito, não é um risco absurdo? Como a gente pode confiar nisso? Isso levanta uma questão importantíssima. E seria mesmo uma aposta desastrosa se eles tivessem simplesmente feito uma pergunta aberta ao Gemini. Tipo, qual é a emoção dessa pessoa? Que é o que todo mundo faz. Sim. Mas a genialidade do método do Pixel Smile está em como eles contornaram a alucinação e a subjetividade da IA. O processo deles tem 4 estágios super controlados: coletar, compor, gerar e anotar. E qual foi o pulo do gato? A decomposição anatômica. Eles não pediram para o Gemini avaliar o desprezo de forma abstrata,
porque isso ia dar margem para erro. Ah, entendi. Eles traduziram aquele conceito super subjetivo para algo puramente físico. Isso. O prompt para IA de avaliação foi focado em movimentos musculares muito específicos, que na ciência facial a gente chama de unidades de ação. Tipo o quê? Tipo, o Gemini não estava procurando por desprezo. Ele estava medindo o seguinte: qual é o grau de elevação unilateral do lábio superior ou qual é o ângulo de tensionamento das pálpebras inferiores. Nossa, genial! Ao forçar o modelo de linguagem a descrever a geometria, o formato da boca, a abertura dos olhos, Você simplesmente elimina a ambiguidade semântica. e tira a subjetividade da jogada. Em vez de depender da interpretação psicológica da IA, que é falha, eles usaram a IA só como um instrumento de medição geométrica. É muito mais fácil para a visão computacional acertar a abertura do olho do que acertar se a pessoa está triste ou reflexiva. Perfeito. E tem outro ponto. Como os humanos se cansam e perdem a consistência depois de avaliar umas 100 fotos seguidas, esse método guiado pela anatomia acaba gerando um mapa dimensional incrivelmente preciso que a intuição humana isolada não conseguiria entregar. É um mapa de altíssima fidelidade. Bom, com esse novo mapa de 12 dimensões perfeitamente desenhado, surge a próxima questão. Como o algoritmo do Pixel Smile aplica isso na prática para alterar o rosto de alguém de forma suave? É aí que a gente entra na mecânica central de geração deles. Eles usam uma técnica que se chama interpolação latente textual baseada em flow matching. Os artigos científicos adoram nomes que dão medo, né? Mas a gente precisa traduzir a lógica por trás disso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nos modelos do passado, para mudar a expressão de um rosto, geralmente você tinha que dar imagens de referência. Sinais visuais meio grosseiros. Isso, a máquina precisava ver a foto de alguém sorrindo para tentar imitar. Mas pelo que eu li, o Pixel Smile não usa referência visual. Ele interpola matematicamente usando comandos de texto. Exatamente. O fluxo é dirigido puramente pelo entendimento profundo das palavras associadas à geometria do rosto. E tudo isso é guiado por um coeficiente matemático chamado alfa. E como esse alfa funciona? O coeficiente alfa é o coração do controle linear deles. Ele vai de 0 a 1. Para entender o flow matching, vamos pensar na geração da imagem não como trocar pixels, mas como traçar uma trajetória matemática. Tá, um caminho. O modelo define um ponto A no espaço latente. Esse ponto A é a representação em texto da expressão neutra. Depois, ele define um ponto B, que é a representação em texto da expressão alvo, tipo sorriso largo. Certo. O flow matching cria uma espécie de rio matemático que flui direitinho do ponto A ao ponto B. O algoritmo já entende todo o caminho que os músculos faciais têm que percorrer entre o rosto relaxado e o sorriso extremo. Cara, que legal. Então, se o flow matching é o rio que conecta os dois estados, o coeficiente alfa funciona como o motorzinho do barco que decide exatamente onde a gente vai parar no meio desse rio? É uma excelente analogia. É como um dimmer de iluminação, sabe? Um botão de volume num aparelho de som. Porque antes a gente tinha um interruptor. A pessoa na foto estava séria, e aí você apertava o botão e ela estava gargalhando de forma bizarra. Sim, o que causava aqueles rostos monstruosos. Mas com o alfa, você ajusta o volume. Se você colocar o alfa em 0.2, o barco anda só um pouquinho. E a IA gera só um sorriso educado, um leve levantar dos lábios. Se colocar em 0.8, é uma risada mais aberta. E o artigo diz que dá até para passar de 1, não é? Sim, você pode intensificar a emoção extrapolando os dados originais. O fluxo matemático é tão bem calculado que não desmorona se você ultrapassar o destino. Você ajusta o alfa para 1.5, o barco passa do ponto B e cria uma expressão de euforia extrema, mas ainda mantendo a coerência da anatomia. Nossa, transições extremamente suaves. Sim, um controle linear contínuo, sem precisar analisar dezenas de imagens. É um salto tecnológico absurdo. Só que isso nos traz de volta aquele fantasma que assombra qualquer edição de IA. Aumentar o volume da emoção matematicamente é lindo na teoria.
Mas na prática, quando você muda muito o rosto de alguém, o nariz engrossa, o cabelo muda, a pessoa deixa de parecer ela mesma. É o temido desvio de identidade, ou identity drift. Como o Pixel Smile impede que a identidade original evapore enquanto eles empurram esse botão de volume lá para 1.5? Bom, esse sempre foi o dilema fundamental, né? Mudar a semântica de forma dramática, mas congelar a biometria. E para resolver isso, a arquitetura do Pixel Smile apresenta o que eles chamam de treinamento conjunto totalmente simétrico. Mais um nome longo. Sim, mas a lógica é brilhante. Lembra daquela confusão estrutural entre medo e surpresa lá do começo? Lembro, quando a IA misturava as duas caixas. Então, a forma de combater essa confusão é forçar a IA a encarar as duas emoções de frente, gerando as duas edições em paralelo. Como assim? Durante o treinamento, ela faz duas fotos ao mesmo tempo? Exato. Ela gera uma imagem com a emoção correta, digamos, o medo, e, ao mesmo tempo, gera uma imagem com a emoção confusa, a surpresa. Ah! Então, para a IA não se confundir, eles basicamente a forçam a jogar um jogo dos 7 erros contra si mesma de forma contínua, colocando as emoções confusas lado a lado. Se conectarmos isso ao panorama geral, é exatamente essa visão. O medo atua como exemplo positivo, a surpresa atua como exemplo negativo, difícil. O modelo usa uma perda contrastiva simétrica. Ele é punido se as duas imagens ficarem parecidas. E aí ele inverte os papéis para garantir que aprendeu a separar os dois lados. Mas espera aí. Empurrar as emoções para longe uma da outra ajuda a não misturar sorriso com nojo. Só que isso não protege o formato do rosto. A máquina ainda poderia alterar o maxilar da pessoa para forçar essa diferença, não pode? Poderia. E é por isso que eles combinam esse treinamento simétrico com um verdadeiro guardião da identidade. Eles aplicam uma perda de preservação de identidade usando um modelo pré-treinado muito famoso chamado ArcFace. Ah, eu já ouvi falar do ArcFace em sistemas de segurança. Ele é craque em reconhecimento facial. E o papel dele dentro do Pixel Smile é garantir que as características biométricas, tipo a textura da pele, a distância dos olhos, o cabelo, não mudem. O ArcFace fica lá checando a identidade na porta da balada. Enquanto o modelo tá lá esticando a boca e os olhos, o ArcFace fica gritando: "Opa, a narina mudou de tamanho, desfaz isso." E a IA só pontua bem se conseguir fazer o sorriso fluir perfeitamente sem acionar o alarme biométrico. Exatamente essa dança que resolve o antigo dilema da edição. Mudar a expressão sem causar desvio de identidade. Mas claro, a teoria parece inquebrável, mas a gente precisa ver como isso se sai no mundo real. Sim, a prova de fogo é bater de frente com as ferramentas bilionárias do mercado. E os pesquisadores fizeram isso através de testes na plataforma FFE Bench. Um ambiente de teste super rigoroso. Eles colocaram Pixel Smile contra os gigantes dos modelos de edição geral. A gente está falando de Nano Banana Pro, GPT-Image, Fluxo e Seedream. E também contra modelos de controle linear, tipo o Slider Edit e o Concept Slider. Então, o que tudo isso significa na prática? Olha, o Pixel Smile simplesmente esmagou a concorrência. O MCSR dele foi baixíssimo, bateu a marca de 0.05050. Nossa! E os outros? Para você ter uma ideia, modelos gigantes como o Nano Banana Pro ficaram em 0.1754 de erro. O GPT-Image em 0.1107. Ou seja, a máquina do Pixel Smile finalmente parou de se confundir. Mas, lendo a tabela do artigo, teve um dado que me chamou muita atenção. É a métrica de similaridade de identidade. Essa é a mais interessante de analisar. Sim, porque o Pixel Smile obteve um equilíbrio em torno de 0,65 de similaridade de identidade. E para quem está ouvindo, isso pode soar estranho. Afinal, se a gente quer manter a identidade da pessoa, a pontuação não deveria ser 100%? Essa é a grande pegadinha das métricas de IA generativa. Se o modelo devolve uma imagem com 100% de similaridade, sabe o que isso significa? Que ele não fez nada. Exatamente. Os pixels não se moveram. Ele simplesmente copiou e colou a foto original e falhou miseravelmente em mudar a emoção. Ah! E os testes provaram justamente que os outros modelos sofrem de dois extremos.
Ou eles atuam como um copiar e colar, mantendo a identidade perfeita, mas ignorando o comando de sorrir. Ou eles forçam tanto a emoção que destroem completamente quem é a pessoa na foto. O modelo Flux, por exemplo, sofreu absurdamente com isso nos testes. A identidade simplesmente despencava. O Pixel Smile achou o santo graal do equilíbrio. 65% significa que a essência da pessoa, a biometria, está intacta, mas o rosto mudou o suficiente para expressar uma emoção verdadeira e profunda. E os resultados no score de edição harmônica provam que essa estratégia combinada do dataset de 12 dimensões, a interpolação fluida e o treinamento simétrico não é só uma melhoria gradual, sabe? É uma mudança de paradigma. Sem dúvida. A IA agora entende a anatomia da emoção humana tão bem que ela consegue gerar um controle linear suave. E isso foi medido perfeitamente pela correlação de Pearson nos testes deles. Nenhum concorrente de código aberto ou fechado conseguiu igualar isso. É impressionante. Bom, para fazer uma síntese da nossa jornada hoje, a gente saiu de IAs que não sabiam a diferença entre surpresa e medo, que misturavam os baldes de tinta todos, para um modelo que usa um controle de volume super preciso, que aprende por contrastes e que mantém a verdadeira face da pessoa intacta. E a aplicação prática disso é simplesmente colossal. Total. Desde animadores que precisam de controle fino sobre personagens de anime, economizando semanas de trabalho, Até a criação de avatares digitais ultra realistas e a edição profissional de fotos sem perder aquela essência humana. mas claro, a gente não pode terminar sem pensar no impacto filosófico de tudo isso, porque a tecnologia sempre traz essas pulgas atrás da orelha, né? Com certeza. Qual é a reflexão da vez? Pensemos no seguinte: se a tecnologia agora consegue modular perfeitamente em nível de confiança, de timidez ou de sinceridade no rosto digital de uma pessoa real, de forma totalmente imperceptível e sem alterar a biometria dessa pessoa, como isso vai redefinir a forma como a gente julga a verdade, a autenticidade e a intenção em qualquer vídeo ou foto que a gente for consumir no futuro? Nossa, isso é muito profundo. Será que a gente vai poder confiar nos nossos próprios instintos ao ler uma expressão facial online? Fica essa provocação inédita para quem está acompanhando a gente mastigar. É um debate que está só começando e essa tecnologia acabou de acelerar o relógio. Exatamente. Bom, queria agradecer demais por mais esse papo incrível, despedida calorosa para todo mundo que mergulhou com a gente nessa análise profunda de hoje e até a próxima. Até a próxima, pessoal.